E amanhã o presidente Lula tem o seu momento que é sempre histórico, né? Cada vez que ele se manifesta na abertura de um congresso da ONU, é sempre um momento ímpar do mundo se abastecer do que é a representação de Lula em escala global. Lula é uma liderança hoje para o mundo ocidental de maneira indescritível. Só que amanhã talvez seja um momento de maior tensão, né, da história de todos os mandatos de Lula, e essa participação de abertura desse Congresso da ONU, porque ele fala e na sequência fala Trump. Que você acha que vai ter nesse momento? O que tem que estar no discurso do Lula? E até onde Trump pode meter o pé na jaca ao estilo das suas declarações tortas? Acho que é um momento interessante, tanto que o Globo hoje já tem como seu editorial a orientação do que o Lula deve falar. O Globo já deu a pauta. O editorial do Globo é para o Lula não provocar o Trump. E ao lado desse editorial tem a coluna do Sandenberg, aquele homem grandioso, o Carlos Alberto Sandenberg, dizendo que toda a política econômica do Lula está errada, né? Então, é esse o jogo. Eu não sei, eu acho que o Lula tem sua equipe e de pessoas que devem e tem seu pensamento, e é um homem que já viveu muito, e eu confio que ele vai fazer uma intervenção adequada. Como é que eu vou dar um palpite sobre o que o Lula deve dizer? Eu não tenho a menor ideia. Eu acho que ele tem se comportado muito bem, falando o tempo todo da nossa soberania. Eu acho que nós vivemos um momento muito delicado e que temos que entender que temos que ter a nossa soberania realmente, que não é os grandes veículos americanos, New York Times e outros, dizem que o Brasil está sendo, do ponto de vista de seu comportamento com a tentativa de golpe, exemplar para o resto do mundo. Né? O fato é que o nosso Congresso, o nosso Supremo Tribunal, está sendo exemplar. Ao mesmo tempo que nós temos um Congresso absolutamente corrompido, nós temos a sorte agora de ter uma maioria no Tribunal, no Supremo Tribunal, uma maioria de pessoas que estão vendo direito à situação, que estão lutando pela democracia. Então, eu acho que o Lula saberá se posicionar amanhã e vai ser realmente um momento muito, muito interessante, né? O Trump foi absolvido nos Estados Unidos de quase todas as. O cara está entalado, né? O caso de prostituição, a mulher que ele deu não sei quantos $1.000, quer dizer, todos os casos mais escabrosos que envolvem o Trump, né? Lá com aquele cara, esqueci o nome, mas O enfim, Epstein, o Jeffrey Epstein. Epstein. E ele queria se meter na política brasileira através do Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, gente, está tudo tão claro, né? Nunca foi tão fácil de você definir o que está certo e o que está errado. Estamos do lado certo dessa questão, vamos lutar pela soberania do Brasil, vamos lutar para tirar a próxima eleição, temos que tirar esses caras de lá. A bancada evangélica, que vergonha esse Malafaia, que vergonha, um linguajar de quinta categoria, mostrando realmente a que veio. E esse pessoal da Universal, você já viu que na Record tem propaganda da Universal? Você já viu? Já. Então, isso não pode uma emissora de televisão fazer campanha para que uma pessoa tem uma propaganda que aparece um senhor assim idoso assim e que ele fala que ele tinha problemas psiquiátricos e agora ele não precisa mais tomar remédio de tarja preta porque o remédio é a Universal do Reino de Deus. Gente, como é que o governo brasileiro não faz nada com relação a isso? Vai continuar dando. Será que não é possível você tirar a concessão Uhum. de uma emissora de televisão que passa por cima dos princípios mais básicos de você não mexer com religião de forma a fazer propaganda de sua própria religião?
né? Então, nós temos uma bancada horrorosa da Bíblia, uma bancada horrorosa da bala, uma bancada horrorosa do boi. Então, é isso, temos que lutar para que o povo se conscientize e ajudar. Eu fico assim, eu faço o que eu posso, do jeito que eu posso, faço um trabalho de formiguinha, entro no táxi, já começo a falar com o cara do Uber sobre a exploração do homem pelo homem. Na minha primeira conversa com o cara do Uber é o seguinte: bom, vamos falar de Karl Marx. Você já ouviu falar de Karl Marx? Já. Sabe que ele é tão importante na história da humanidade quanto Jesus Cristo, pela proximidade que ele tinha com o pensamento de Jesus Cristo, porque ele tinha essa concepção de que o homem acaba querendo explorar o outro homem, que alguém precisa organizar os homens para que eles, os mais pobres, não sejam explorados pelos mais ricos. Aí vou para as fábricas da Inglaterra, né, sobre qual é o princípio da greve, da informação entre os operários, de como que as pessoas saíram do campo, foram trabalhar quase no regime de escravidão nas fábricas. Depois eu peço desculpa, assim, desculpe, meu caro, mas eu acho que é importante você saber disso. Ah, que espetáculo. Mas é um trabalho que se diz de formiguinha, mas é só plantando semente que ela germina. Não tem jeito, Paulo. De cada 10, 15 Ubers que você pega e que ele se perceba precarizado, 2, 3, é gente a mais que nós tínhamos ontem lá numa Copacabana, numa Avenida Paulista, né? E que dá esse recado. E aí, inegável que eu preciso chegar no ano que vem, Paulo, já na pergunta, que é o pleito eleitoral, né? Como é que você imagina que... Porque cada eleição a gente diz, né? Pô, essa vai ser a mais difícil de todos os tempos. A gente passou aquela com Lula preso, depois Lula e Bolsonaro talvez na maior antítese declarada da história, quando não tinham mais 50 tons de política, eram os dois blocos muito claros. Só que agora eu penso que, de fato, nós chegamos no limiar que é mais agudizado, que é a democracia e a barbárie de fato. Porque Bolsonaro entrou, aplicou a sua barbárie num primeiro momento, mas foi suturado depois com a entrada de Lula e agora a condenação, e tudo isso foi remediando, né, o desgoverno de Bolsonaro. Só que eu penso que a extrema-direita também sentiu que, se voltar ao poder, não pode mais soltar. Então chegou o momento entre a democracia e a barbárie de fato. O que nos aguarda para 2026, Paulo Betti? É luta, é luta. Vamos encarar esse Tarcísio, né? Espero que o Lula esteja com saúde. É um fator que deve ser levado em consideração. É muito complicado porque as pessoas querem ver o cara, o seu representante, com força física para isso. Isso é uma imagem que não dá para esconder. É difícil. O Lula já tem sua idade, mas está muito bem fisicamente, né? Temos que vamos ver se vai ser Lula. Acho que vai ser Lula, pelo que tudo indica. Teremos aí Lula versus Tarcísio, e sendo que eles vão, todos esses governadores, Caiado, Ratinho, olha o nome do cara, Ratinho é o cara que é o mais palatável para a centro-direita, digamos, Ratinho. Zema, isso é uma múmia, né? Zema, você já viu, né? Você ouve ovo. E a Adélia Prado, trabalha aqui ela ou não? Não. Então nós temos Zema, temos o cara de Santa Catarina, que eu não sei o nome, temos o Jorginho Caiado. Melo. Gente, o Caiado, há quanto tempo que eu me oponho ao Caiado? Eu me lembro olha, sei lá, 80, eu estava num programa de televisão na Band e desci de elevador junto com o Caiado. Caiado já era o cara da UDR, União dos Ruralistas. Aí estava o Caiado, em oposição ao Lula. Nada muda. Então, agora, esses todos já têm um compromisso de fechar com o Tarcísio. Uhum. Então, é isso que nos espera, é luta. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na eleição para vereador.
vou me oferecer para Maravilha. candidatos a deputado federal que tem um compromisso com a democracia, para que a gente... acho que está na hora de mudar esse Congresso. Acho que também o foco é mudar o Congresso. Não é possível o povo do Rio de Janeiro eleger Flávio Bolsonaro e não eleger Chico Alencar, senador. Entre Flávio Bolsonaro e Chico Alencar, o povo do Rio elegeu Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro que está falando agora que o Chico Buarque de Holanda vive da Lei Rouanet. Olha aqui, o cara que comprou uma casa em Brasília, o cara que foi o tempo todo, né, o homem da rachadinha, né, com todo mundo, né, comprou uma A casa, fantástica fábrica de chocolate também, né, Paulo? a fábrica, o cara compra e agora ele disse que o Chico Buarque ele vive da Lei Rouanet. Será que ele não sabe? Quer dizer, ele sabe, né? Porque ele não é burro. Será que ele não sabe É. que o Chico Buarque de Holanda ganha rios de dinheiro com direitos autorais de suas músicas que ele compôs e que são sucesso há muitos e muitos anos, e que se o cara faz um show, lota em qualquer lugar que ele fizer? É contra isso que nós vamos ter que lutar, com essa cara de pau, né? As pessoas têm uma cara de pau, vai lá e fala qualquer coisa de uma forma... e pior que tem muita gente que acredita, né? Eles falaram muito agora que Chico, Gil e Caetano foram anistiados. Como é que eles foram anistiados, agora eles são contra a anistia? Será que eles não percebem que eles foram anistiados porque eles lutaram contra a ditadura? E agora, os que estão querendo ser anistiados são os que queriam impor uma ditadura. Exato, Né? Entende? Eles, exato. eles não percebem. Ah, eles foram anistiados. Sim, eles foram anistiados porque eles lutaram contra uma ditadura que matou gente pra caramba no Brasil. Né? E agora, eles que queriam impor uma ditadura, acho que é a mesma coisa. Quer dizer, tudo. Aí bota uma foto do Lula. A mulher do Bolsonaro, ela bota uma foto do Lula escrito anistia. Só que era uma outra anistia, que inclusive devia anistiar um lado e não devia anistiar o outro, porque na hora que anistiou o outro lado, que era o lado da repressão, quando foi a anistia ampla, geral e restrita, ela deixou aberto o caminho para todos esses helenos da vida virem de novo com uma tentativa de golpe. Né?